Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. No evangelho de hoje, Jesus, vamos dizer assim, que destrói completamente a hipocrisia dos fariseus a respeito do repouso sabático. E Jesus dá uma resposta tão perfeita que eles se calam diante de Jesus. E os sabatistas, nos dias atuais, querem trazer à tona ou trazer de volta esses mesmos pensamentos judaizantes de guarda de sábado da lei antiga. Nós podemos ver no evangelho de hoje que não tem fundamento algum a hipocrisia farisaica de querer condenar Jesus por guardar o sábado, quando eles mesmos não guardavam e ainda levavam os seus filhos ou seus escravos romperem, quebrarem o descanso sabático, que também era para os escravos. Então é aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou façam o que eu mando, porque eu tenho autoridade sobre vocês. E a minha autoridade supera a autoridade de Deus, se fôssemos pensar como os fariseus estavam pensando. Veja o que diz o evangelho de hoje. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Então Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Qual foi o dia? Em um dia de sábado. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico, ou seja, um homem doente. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Porque eles mesmos estavam quebrando o repouso sabático nessa refeição aqui. Aí alguns sabatistas vão dizer, não tinha quebra do sábado na refeição. Tinha, meus irmãos. Vamos ver o que diz, antes de concluirmos o evangelho, vamos ver o que diz o mandamento de Deus a respeito do sábado. O mandamento do Senhor a respeito da guarda do sábado, que está em Êxodo 20, verso 8 a 11, é muito claro e muito específico. E depois nós iremos ver Êxodo 35, corroborando com essa passagem aqui. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, que é um repouso em honra do Senhor, teu Deus, não farás trabalho algum. Veja, não farás trabalho algum. Nem tu. Aí aqui os fariseus, nesse jantar, não estão trabalhando, certo? Eles estão ali à mesa, com Jesus, jantando. Eles não estão trabalhando, jantando ou almoçando, né? Aconteceu que no dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um fariseu. Não sabemos a hora. Mas, até aqui, os fariseus não quebraram o repouso sabático. Eles estavam jantando, eles estavam à mesa, comendo. Afinal, comer é uma necessidade biológica e vital. Porém, vamos ver o que diz o mandamento, continuando a leitura, Êxodo 20, versos 10. Não farás trabalho algum em tua casa. Não farás trabalho algum em tua casa. Nem teu filho, nem tua filha. Aí eles podem dizer, não, mas meu filho, né? Os fariseus poderiam dizer, mas meu filho e minha filha estão à mesa comigo, estão só comendo. Não tem nada que quebre o repouso sabático aqui. Só que o mandamento não para nos filhos e na filha. Ele vai dizer, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que está dentro de teus muros. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e repousou no 7º dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o consagrou. Ou seja, por que os fariseus não responderam a Jesus
Porque no evangelho de hoje, São Lucas, vamos continuar, né? Versículo 4 de São Lucas 14, diz assim: mas eles, os fariseus, ficaram em silêncio. Por que eles ficaram em silêncio? Eles ficaram em silêncio porque Jesus não estaria, segundo a mentalidade sabatista e segundo a mentalidade farisaica, quebrando o sábado? Não. Em outras ocasiões, quando Jesus curou no dia de sábado, eles questionaram, eles brigaram, eles reclamaram, eles discutiram com Jesus. Mas por que eles não brigaram aqui? Por que eles ficaram calados? Porque com certeza, para que aquele banquete fosse posto à mesa, no mínimo, o filho e a filha, mas vamos dizer que não estão ali, mas no mínimo, o servo, a serva, trabalharam no dia de sábado. Como também os animais. Eles podem dizer, não, mas foi tudo feito no dia anterior ao sábado. E para servir esse alimento, para servir esse banquete ali no momento, para servir, cada um serviu-se? Ou o servo e a serva, os escravos, serviram? Se os escravos serviram, eles trabalharam, eles quebraram o repouso sabático. E se o filho, a filha, o servo, a serva quebram o repouso sabático, eles pecam. E o pai é responsável por ele. Lembra do filho de Eli, os filhos de Eli, sacerdote? Que o pai foi culpado pelos pecados deles? Lembra, por exemplo, de toda a história de Jó? Jó constantemente procurava oferecer sacrifícios em expiação por uma possível quebra de uns dos mandamentos pelos seus filhos. Veja Êxodo 35, o descanso sabático, o Senhor dando orientações ao seu povo por meio de Moisés. Êxodo 35, do 1 ao 3. Moisés convocou toda a Assembleia de Israel e disse-lhes: eis o que o Senhor ordenou. Trabalharás durante 6 dias, mas o 7º será um dia de descanso, completo, consagrado ao Senhor. Todo o que trabalhar nesse dia será morto. Não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas nesse dia. Veja, nem acender o fogo para fazer a comida era permitido. Nem acender o fogo. Será mesmo, meus irmãos, que nesse jantar ou nesse almoço que Jesus foi na casa dos fariseus, nem os servos deles trabalharam? Acendendo o fogo, aquecendo a comida, servindo a comida, levando a comida até a mesa. Ou seja, o pensamento sabatista, farisaico, é uma hipocrisia completa. Se estivéssemos debaixo da lei antiga, da forma legalista como os fariseus mandavam que as pessoas cumprissem, porque eles mesmos não cumpriam, eles atavam fardos pesados e colocavam sobre o jugo, sobre as costas das pessoas, mas não movia um só dedo para carregá-lo. Assim acontece com o pensamento sabatista. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhes disse: se algum de vós, fariseus hipócritas, sepulcros caiados, se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Por que não foram capazes de responder? Porque esse pensamento legalista, sabatista, de guarda de sábado, é a hipocrisia farisaica ressuscitada nos dias atuais. Jesus, segundo a mentalidade desse povo, teria quebrado o repouso sabático. Só, meus irmãos, que Jesus deixa muito claro em todos os seus discursos
que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. É o mesmo que dizer assim: olha, cuidado, você não pode idolatrar o seu carro, porque o homem não foi feito para servir ao carro, mas foi o carro que foi feito para servir o homem. Por isso, o homem não foi feito para servir o sábado, mas o sábado foi feito para servir o homem. E por que isso? Porque foi para o descanso do homem. Quando Deus pensou no repouso sabático e coloca isso como sendo santo, como sendo guarda para o Senhor fez isso pensando no homem, pensando na possibilidade do homem descansar, principalmente o escravo. E nós podemos ver isso. Se você, por exemplo, ler o livro de Levítico, eu acabei de ler esses dias completo. Se você ler Levítico capítulo 23, veja o que vai dizer verso 1 ao verso 3. Vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: dizei aos israelitas o seguinte: eis as festas do Senhor, que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Essas são as minhas solenidades. Ele vai dizer: trabalharás 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitais. Aí você vai aqui para Levítico 23, ainda 23, ele vai falar sobre o mês, o 7º mês, um mês sabático. Ele vai falar também sobre o ano sabático em outros pontos aqui do livro de Levítico. Ou seja, o 7º dia é descanso para o homem e também dia de adoração a Deus. O 7º mês de cada ano é descanso. Descanso não somente para o homem, mas também para a terra repousar, para a terra descansar. Esse evangelho vai ficar comprido, mas eu vou ler aqui, né? Para que essas pessoas que pensam no repouso sabático como hoje ainda é como se fosse lei aos moldes da lei do Sinai, consiga aprender. O Senhor disse a Moisés, Levítico 23, 23. O Senhor disse a Moisés: dizei aos israelitas o seguinte: no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Então, veja, ele continua, versículo 28, Levítico 23, 28. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação, em que devem ser feitas as expiações por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio do seu povo. E todos os que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado desde a tarde do dia 9, véspera, na sexta-feira do mês, até a tarde do dia seguinte. Quando ele diz dia 9 aqui, o 10º dia do mês, mesmo que não seja o sábado, veja, no 7º mês, janeiro, vai o 7º mês, quando chegar o 7º mês, o Senhor está dizendo a Moisés, nesse 7º mês, no dia 10 desse 7º mês, independente, mesmo que não seja o dia 10 desse 7º mês, mesmo que não seja um sábado, será para vós um sábado. Será para vós um sábado. E nesse dia não farás trabalho nenhum. Trabalharás no dia 9, ou seja, no 9º dia do mês, que ficaria como se fosse uma sexta. Isso aqui Mas ninguém mais quer seguir isso. Ah, não, mas porque nós estamos na graça de Deus. Se nós estamos na graça, meus irmãos, se nós estamos na graça, o dia Dominus é o dia do Senhor, o dia que o Senhor ressuscitara.
Esse sim é o dia do nosso descanso. Esse sim é o dia de consagrarmos ao Senhor e humilharmos as nossas almas diante do Senhor e prestar-lhe um culto de ação de graças. E o culto de ação de graças não é mais dado com sacrifícios de animais, como era feito na lei antiga, para celebrar tanto o dia de sábado, o 7º dia, como celebrar também o 7º mês, que era um mês sabático, como também celebrar o ano sabático, que era 6 anos, e no 7º ano, esse ano seria um ano sabático. E inclusive, o povo de Israel não poderia plantar nesse ano, não poderia fazer limpeza alguma da vinha, poda da vinha, não poderia fazer nada. Eles teriam que se alimentar da providência divina, que nos seus campos estivesse alguma coisa que desse fruto, grão, e ali sim eles poderiam ir colher aquilo que ficou ali na vinha, na videira, na oliveira, no trigal, mas não poderiam trabalhar durante o ano inteiro. Então, sabatistas, façam isso. Contem 6 anos e no 7º ano não vá trabalhar. Vivam da providência divina, vivam da esmola, daquilo que chegar até a casa de vocês. Eu faço esse desafio. Ou guardem também o 7º mês, o mês sabático. O primeiro dia do mês, do 7º mês, guardem também. E guardem nesse dia também o 10º dia desse mês, que será como um sábado, independente que caia no sábado ou não. Isso é hipocrisia. Isso é querer amarrar de novo a sair da graça e voltar para a lei. É o que diz o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas. Eu não vou ler, mas leia a carta de São Paulo aos Gálatas. São Paulo vai dizer: vocês começaram na graça e estão querendo retornar para a lei. Infelizmente, é isso que os sabatistas estão levando as pessoas a fazerem e também estão fazendo. Caindo da graça e se aprisionando de novo à lei. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.